Olá galera, bem-vindos e bem-vindas ao Painel Tricolor, me chamo Lucas Gonçalves e hoje eu quero falar sobre um tema que é muito discutido, polemizado, também é motivo de muita piada, muita gozação entre os torcedores, lógico que isso é normal, faz parte do futebol, que é sobre a Copa Rio de 1951 e 1952, foi vencida pelo Palmeiras e depois pelo Fluminense. Muitos torcedores rivais desdenham desse título, dizem que não é título mundial, que os mundiais eles só valem a partir da década de 60. E eu queria mostrar alguns pontos aqui. Lógico que quando é pelo lado da zoeira é válido, mas tem gente que defende de maneira convicta que esses campeonatos eles não tinham validade, não tinham nenhum peso mundial. Então aqui eu vou mostrar uma matéria da Rede Globo, onde é noticiado que a FIFA passou a reconhecer o Palmeiras como um campeão mundial, além do Flamengo, do Grêmio, que venceram na década de 80, e do São Paulo, que venceu na década de 90. O Palmeiras conquistou agora há pouco o título de campeão mundial de clubes da FIFA. As informações sobre essa conquista do Palmeiras você vai ver ainda nesta edição. A lista seleta de clubes brasileiros campeões mundiais ganhou hoje mais um integrante. A FIFA reconheceu que a conquista da Copa Rio em 1951 deu ao Palmeiras esse direito. O torneio foi disputado com mais 7 times. Agora, os brasileiros campeões mundiais são o São Paulo, por 3 vezes, o Santos, 2, e mais o Flamengo, o Grêmio, o Corinthians, o Internacional e agora o Palmeiras. O Fluminense, campeão da Copa Rio de 52, também solicitou o reconhecimento da conquista. A FIFA confirmou hoje: o Palmeiras é o campeão do mundo de 1951. A Copa de 50 foi um duro golpe no orgulho nacional. Nossa favoritíssima seleção acabou derrotada na final pelo Uruguai em pleno Maracanã. Mas o país estava pronto para receber outro torneio internacional. E um ano depois, a Copa Rio conseguiu reunir, além do Palmeiras, o Juventus da Itália, o Estrela Vermelha da Iugoslávia, o Olympique da França, o Sporting de Portugal, o Áustria Viena, o Nacional do Uruguai e o Vasco da Gama. O campeão, claro, o Palmeiras, batendo o resto do mundo e mostrando. Uma coisa que eu quero deixar claro aqui é que o Palmeiras enfrentou a Áustria Viena, Estrela Vermelha, enfim, nós observarmos, eram os times que eram competitivos naquele tempo, naquela década. Assim como o Grêmio ganhou o Mundial em cima do Hamburgo, o Flamengo foi campeão da Libertadores em cima do Cobreloa, que são clubes que hoje a gente nem conhece, muita gente nem sabe, essa geração nem conhece esses times. Então a gente deve levar também esse ponto em consideração, O Palmeiras enfrentou esses clubes, mas eram os clubes. O Estrela Vermelha já foi campeão de Champions. Hoje não se ouve mais falar. Então nós temos que levar também isso em conta, Que nosso futebol podia sim ser o melhor de todos. Há também jornais, se vocês puderem pesquisar no Google, vocês vão ver que há jornais da época noticiando o Fluminense como campeão do mundo. Então, ou seja, era um torneio onde se media esforços entre as melhores equipes do mundo, Então, se eu ou você, qualquer pessoa tivesse nascido naquela época, tivesse acompanhado naquela década esse torneio, nós veríamos como um torneio mundial, que colocava frente a frente as melhores equipes do mundo. Outra coisa é que esse torneio ele foi organizado pela CBD, que depois mudou o seu nome para CBF. E esse mesmo torneio ele foi disputado com aval da própria entidade FIFA, na época em que aconteceu. Depois, a Toyota ela comprou os direitos desse torneio e passou a organizá-los em Tóquio, no Japão, onde durou até a década de 2000. Agora aqui nós estamos no site oficial da FIFA, onde podemos ver o quadro dos campeões mundiais destacados aqui no site da FIFA. Eu vou deixar o link aí na descrição para quem quiser examinar. E examinando aqui no site oficial da FIFA, não existe os clubes campeões da Taça Toyota, a Taça Intercontinental, mencionados como campeões do mundo. Só é contado a partir de 2000, que foi vencido pelo Corinthians, 2001, 2002, 2003 e 2004 não é mencionado, e só a partir de 2005, quando o São Paulo venceu, passa a ser discriminado aqui no site da FIFA como os campeões do mundo.
Nós podemos ver aqui o Corinthians em 2000, São Paulo em 2005, Internacional em 2006, Milan em 2007, Manchester em 2008, Barcelona em 2009, Internacional em 2010, Barcelona em 2011, Corinthians em 2012, Bayern de Munique em 2013, Real Madrid em 2014, Barcelona em 2015, Real Madrid em 2016, Real Madrid novamente em 2017, Real Madrid em 2018, o Liverpool em 2019, o Bayern de Munique em 2021, o Chelsea em 2022. Então, como eu mostrei anteriormente, a Globo, noticia que o Palmeiras, o Flamengo, o Grêmio são reconhecidos pela FIFA como campeões mundiais. Porém, no próprio site da FIFA a gente não encontra alguma menção ao Flamengo, ao Grêmio, ao Palmeiras como campeões mundiais. A não ser que haja uma atualização do site, mais para frente apareça o Flamengo, o Grêmio, o Palmeiras no quadro de campeões. Mas até então, no site oficial da FIFA, não há em nenhum lugar discriminado o Flamengo, o Grêmio, ou Palmeiras ou São Paulo como campeões mundiais na década de 90, 80 ou 1950. E para as pessoas que dizem que era um campeonato irrelevante, com a copinha de verão, que era do nível do Campeonato Carioca, aqui nós podemos ver que na final entre Palmeiras e Juventus, na Copa Rio de 1951, o público foi de 100 mil pessoas, ou seja, 100 mil pessoas foram no Maracanã. Para quê? Para ver um jogo que não valia nada? Já na final de 1952, entre Fluminense e Corinthians, haviam 65 mil, quase 66 mil pessoas no Maracanã. Para quê? Para assistir um joguinho amistoso? É algo assim meio contraditório, Então até pelos números nós podemos observar que era um torneio que tinha uma relevância, tinha um peso para a época. Mas aí muitos podem falar, mas tiveram clubes que não quiseram jogar, que desdenharam do torneio. Sim, mas a mesma Copa Intercontinental que o Grêmio venceu e que o Flamengo venceu na década de 80, o Nottingham Forest da Inglaterra também não fez questão de jogar em 1977 e abandonou o campeonato. Assim como o Liverpool em 1979 também não quis jogar, abriu mão e deu a vaga para o segundo colocado da Champions League na época. Então, um campeonato que foi muito comemorado pelos flamenguistas em 1981 e gremistas em 1983, foi um campeonato que o Liverpool e o Nottingham Forest não fizeram questão alguma de jogar. E há outras pessoas que dizem, mas o Fluminense não disputou Libertadores e jogou o Mundial, e o Palmeiras também não passou pela Libertadores para jogar o Mundial, mas naquela época não existia a Copa Libertadores. A Libertadores ela só passou a existir na década de 60, então o Fluminense e o Palmeiras não tinham culpa de haver um campeonato que fazia essa ponte para promover o campeão da América para jogar o torneio mundial. E também devemos lembrar que o Corinthians, campeão mundial de 2000, disputou o Mundial sem ganhar nenhuma Libertadores. O campeão da Libertadores de 1999 foi o Palmeiras e de 1998 foi o Vasco. E o Corinthians entrou de gaiato no Mundial de 2000, inclusive ganhou. Então, um corintiano ele jamais pode falar com convicção contra o Mundial do Palmeiras ou do Fluminense, sendo que ele mesmo ganhou o Mundial sem disputar Libertadores alguma. Inclusive, em 2000 tiveram 2 campeões mundiais. O Corinthians, em cima do Vasco, aqui no Rio de Janeiro. E nesse mesmo ano, o Boca Juniors venceu o Real Madrid, em Tóquio, pela Taça Toyota, a Copa Intercontinental. Ou seja, em 2000 houveram 2 campeões mundiais. Que sentido faz isso? E nessa notícia aqui da Globo, do GE, em 27 de janeiro de 2017, existe uma contradição com a própria notícia que eu tinha mostrado no início do vídeo. Aqui, a nota da Globo diz que a FIFA só passou a reconhecer o primeiro campeão no mundo a partir do Corinthians. Já na matéria do Jornal Nacional que eu mostrei no início do vídeo, a Globo diz que o Palmeiras é reconhecido, o Flamengo é reconhecido. Então é uma confusão tremenda. Ao meu ver, a senhora FIFA é responsável por toda essa confusão. Porque se nós olharmos no histórico, antigamente o palco do futebol era a América do Sul. Os melhores times estavam aqui. Fluminense, Santos, Botafogo, enfim, eram os melhores clubes do mundo. E a Europa ela não era tão protagonista como é hoje. Então os melhores torneios eram disputados aqui. Os torneios de nível mundial eram disputados aqui. Então os clubes europeus eles vinham para cá jogar contra os melhores jogadores do mundo. Hoje é o contrário que acontece. E pior que tem muita gente, principalmente jornalistas, que compram esse discurso e depois querem falar que nós é que não somos patriotas, que não valorizamos o que temos aqui no Brasil. Quando os próprios jornalistas, que talvez influenciados pelo seu clubismo, preferem defender decisões contraditórias da FIFA do que serem imparciais e reconhecerem uma conquista devida do Palmeiras e do Fluminense. Se nós olharmos também
O elenco do Fluminense na Copa Rio de 1952 era composto por Didi, o goleiro Castilho, que foi bicampeão mundial com a seleção brasileira. Ou seja, o Fluminense usou esse plantel para jogar um campeonato que não valia nada. Então é isso que eu queria mostrar hoje a vocês, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e deixe seus comentários aí, né? Deixe a opinião de vocês. Valeu, galera. Então eu fico por aqui. Fui!